bem-vindo a mais uma aula, a terceira aula do curso Atividade 360. Portanto, já demos uma introdução, já falámos sobre os códigos que vais precisar de conhecer para o teu negócio e agora, nesta aula, vamos abordar a importância ou um pouco do que é o IVA, o Imposto de Valor Acrescentado. O IVA nada mais é do que um imposto que, como o nome diz, é aplicado sobre o produto ou bem ou serviço que é vendido e que é pago pelo consumidor final. Este valor não vai ficar com a empresa, ele é devolvido ao Estado e em Portugal continental podemos admitir 3 taxas de IVA. A taxa reduzida de 6%, a taxa intermédia de 13%, e a taxa normal de 23%. Interessa saber que se estás nos Açores e compraste este curso, certamente consegues ver aqui algumas diferenças, uma vez que as taxas são de 4%, 9% e 16% respectivamente. No caso da Madeira, estamos a falar de taxas de 5%, 12% e 22%. Portanto, nas empresas em regime de IVA, o que acontece é que o contabilista faz a diferença entre as faturas que a empresa passou e as faturas que a empresa pagou. Isto é, vamos imaginar que uma loja fez uma aquisição de um computador e pagou pelo mesmo 1.900 euros. O IVA é de 23%, ou seja, 437 euros. Agora, imagina que a loja vende um produto de 1.500 euros. Com o IVA a 23%, estamos a falar de um valor de 345 euros. Então vamos lá, o que acontece é que as empresas em regime de IVA é que elas têm que devolver o valor que elas cobraram aos clientes de IVA ao Estado. Mas se ao longo do tempo elas foram fazendo compras e já foram pagando também IVA, o que vai ser feito é um ajuste entre o IVA que a empresa já pagou e o IVA que ela recebeu dos clientes. Essa diferença é o valor de IVA que a empresa vai pagar trimestralmente ou mensalmente ao Estado. Por exemplo, neste caso concreto, estamos a falar de 437 euros menos 345 dá uma diferença de 92 euros de IVA a ser pago pela empresa ao Estado, ou seja, a devolver. Isto é a base de quem está no regime de IVA. Então, o que será que acontece no caso de quem abre atividade em regime simplificado? Bom, no regime simplificado a tributação é feita de uma forma bem mais fácil, uma vez que a mesma é feita através de uma base, uma tabela de referência que está exposta no artigo 31 do Código do CIRS. Então, e o que é que nos diz o artigo 31 e que pontos, que linhas poderão fazer sentido para os trabalhadores independentes ou para os empresários em nome individual? Reparem, logo na linha número 1, como vocês conseguem acompanhar, no âmbito do regime simplificado de IVA, a determinação do rendimento tributável obtém-se através da aplicação dos seguintes coeficientes. Portanto, a linha A, 0,15% às vendas de mercadorias e produtos. E aqui poderemos englobar quem vai decidir abrir atividade como empresário em nome individual e vai escolher, por exemplo, o CAI que esteja relacionado com loja online ou venda de produtos online, quer seja qualquer categoria, desde t-shirts, produtos, acessórios, seja o que for. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que do valor total que vocês fizerem a nível de negócios,
As finanças entendem que há aqui 15% que não têm de ser tributados porque estão relacionados com custos. Então, 85% do valor vai ser tributado e é considerado pelas finanças que seja um lucro que o empresário teve. Por outro lado, na linha B, indica-nos que 0,75% aos rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151, ou seja, o artigo que nós estávamos a comentar há bocado que estava relacionado com as atividades profissionais. O que quer isto dizer? Que do valor total que fizerem de rendimento, as finanças entendem que 75% desse valor deve ser tributado e que os outros 25% podem ser considerados como despesas, ou seja, não devem ser tributados, não deve ser colocado um imposto. Portanto, há aqui depois várias outras alíneas, estamos a falar 0,35% aos rendimentos de prestações de serviços não previstos nas alíneas anteriores, e aqui podemos-nos, por exemplo, referir àquele código 1519 que eu tinha comentado, que era outros prestadores de serviços que não encontravam o código dentro do artigo 151, portanto aqui o que as finanças consideram nesses casos é que 65% do valor deve ser considerado tributado e 35% é considerado o valor que não vai ser tributado, ou seja, que serve para despesas, que foram despesas que o empresário, o prestador de serviços, o empreendedor teve para realizar a sua atividade profissional. Temos aqui vários outros códigos que vocês vão poder verificar, mas por norma o que podemos nós entender é que destas 3 alíneas são estas que farão sentido principalmente para quem quer abrir atividade, ou como empreendedor, como um trabalhador independente, como empresário em nome individual. Aqui uma nota que fará sentido e que podem estar a perguntar onde é que eu vou encaixar estes valores. Atenção que estes valores vão depois ser calculados automaticamente quando estiver a fazer o IRS, uma vez que a sua atividade profissional e a sua vida pessoal estão ambas juntas, ambas no mesmo número de contribuinte, ou seja, os impostos são pagos quando estiver depois a fazer o seu IRS e vai então aparecer a simulação do que foram gastos, do que foram despesas e qual é que foi o seu rendimento anual. As únicas características, os únicos pontos que fazem obrigatoriamente com que o empreendedor tenha que começar em regime de IVA é quando ele já tem certeza que vai realizar um volume de negócios superior a 13.500 euros, e atenção que nos próximos anos já há previsão para que este valor suba para 15.000 euros, ou seja, até 15.000 euros, se o vosso volume de negócio for inferior, poderão permanecer em regime de isenção, se for superior, terão que estar em regime de IVA. É importante referir que, a partir do momento em que vocês passam para o regime de IVA, é obrigatório permanecer neste regime durante 5 anos. Agora vocês perguntam, então Diana, mas eu preciso... eu já não quero mais estar no regime de IVA e quero encerrar a minha atividade. Como é que eu faço? Muito simples, vou-vos dar aqui um exemplo concreto de que um empreendedor abriu atividade em junho de 2023 em regime de IVA e em setembro entendeu que queria encerrar a atividade. Se por algum motivo esse empreendedor quiser novamente abrir atividade, poderá abri-lo em qualquer altura, ou seja,
Encerrando em setembro, se ele quisesse, por exemplo, abrir em outubro, novamente iria ter que abrir em regime de IVA. Qual a única opção que esse empreendedor poderá ter para passar então para regime de isenção? O pedido de regime, ou seja, de troca para regime de IVA ou para regime simplificado, é feito a cada mês de janeiro de cada ano. Portanto, o empreendedor teria que ficar em regime de IVA de setembro até janeiro e só então em janeiro, uma vez que não conseguiria os valores de rendimentos de volume de negócios que fazem com que ele precisasse de estar em regime de IVA, é então em janeiro que ele pode preencher essa declaração e fazer o pedido para voltar para o regime simplificado. Atenção, isto é realmente muito importante, o pedido de troca só é feito em janeiro de cada ano. Outro motivo, outra característica, outro ponto que faria com que fosse obrigado a abrir atividade em regime de IVA seria se fizesse atividades de importação e exportação. Portanto, posto isto, colocando todas estas informações sobre o IVA, na próxima aula vamos falar do que significa a retenção na fonte. Um detalhe, um ponto que vai aparecer nos recibos verdes e que vai precisar entender antes de passarmos para a parte prática. Vamos lá?